Oi, turma do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca. Hoje nós vamos dizer adeus a esse livrinho maravilhoso, com tantas mensagens positivas e boas-vindas através do de Luca, pelos seus estudos que ele faz a respeito de Cristo, né? Então, no último texto, chama por seu nome. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. Atos dos Apóstolos. Esse diálogo de Jesus com Ananias me sensibiliza a alma ainda endurecida. Recuando ao tempo em que Jesus já havia sido crucificado, vamos nos deparar na tela viva das Escrituras Sagradas, com Jesus indo ao encontro de um discípulo seu chamado Ananias. Residente em Damasco, cidade para onde muitos cristãos haviam se refugiado em razão das perseguições comandadas pelo jovem e enérgico rabino Saulo de Tarso, contra os seguidores do carpinteiro de Nazaré. Ananias era um homem piedoso e que gozava de excelente reputação entre os judeus. Jesus surge, então, a visão espiritual de Ananias crucificado, mas não morto. Jesus prosseguia com sua missão, como prossegue hoje e como fará até o fim dos tempos. Um detalhe, depois eu vou falar sobre essa questão dos fins dos tempos aqui, que todo mundo pensa que é fim do mundo, né? Vai acabar tudo, e não é isso não. Um detalhe que talvez passe despercebido, mas que para mim é de muita importância, reside no fato de que, ao se aproximar do discípulo, Jesus o chama pelo nome Ananias. Jesus conhece o nome dos seus amigos, como conhece o meu e o seu, que me lê nesse instante. Tenho certeza de que, se você está com esse livro nas mãos, o Nazareno o está chamando nesse momento. Ele quer conversar com você. E o que desejará Jesus? Vamos tentar descobrir, e acredito que um bom caminho para isso seja entender o motivo pelo qual ele procurou Ananias. Para tentar responder a essa questão, é preciso rever um outro fato importante. Dias antes daquele encontro com Ananias, Jesus havia tido outro encontro, não exatamente com um discípulo seu, mas com aquele que, à época, era o maior inimigo dos cristãos, Saulo de Tarso, de origem judaica, rabino de expressão e pertencente ao grupo de fariseus. Saulo de Tarso via nos ensinamentos de Jesus uma perigosa ameaça às tradições religiosas vigentes, sobretudo porque, depois da crucificação, os cristãos propagavam a ideia de que Jesus havia ressuscitado. Para o doutor de Tarso, isso era uma heresia das mais graves e que precisava ser combatida a qualquer custo. Além do mais, chegavam as notícias em Jerusalém da atuação marcante de Ananias como fiel seguidor do Nazareno nas terras de Damasco, razão pela qual Saulo de Tarso, com autorização do Sinédrio, pessoalmente dirigiu-se à extensa planície da Síria, acompanhado de alguns servidores, com o objetivo de enfraquecer o movimento cristão nascente e de calar a voz de Ananias. E, se preciso fosse, Saulo tinha ordens para prender e matar. No caminho de Damasco, porém, Saulo tem um encontro que mudaria sua existência para sempre. Enquanto projetava no pensamento uma espécie de filme de sua vida, todas as suas alegrias e tristezas, tentando entender o motivo pelo qual não se sentia feliz e realizado apesar de ser um homem de poder e prestígio, Saulo vê-se envolvido por estranhas sensações. Uma luz totalmente diferente da tonalidade solar o envolve da cabeça aos pés. E, inesperada vertigem lhe tira o equilíbrio e ele tomba do animal. Aturdido e confuso, Saulo vê surgir a figura de um homem de rara beleza, vestido numa túnica cintilante e com um semblante transbordante de simpatia e amor. De joelhos, Saulo indaga: Quem és tu, Senhor? A voz então lhe responde: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Saulo chorava compulsivamente. Todas as suas ideias a respeito do Nazareno haviam caído por terra. Ele estava à frente, com a figura magnânima de Jesus. A história da ressurreição não era uma lenda, era real. E somente um amor incomparável seria capaz de ir ao encontro daquele que se tornara o perseguidor implacável dos cristãos.
Saulo tomaria a grande decisão de sua vida. Dali em diante, procuraria seguir o Cristo com todas as suas forças. O perseguidor Saulo estava morto, para a glória do Rabi da Galileia. Saulo levantou-se do chão empoeirado, já não mais avistando a figura luminosa de Jesus. Seus olhos estavam mergulhados no mar de sombras e ele perdera a visão. Amparado pelos amigos que pouco ou quase nada compreenderam sobre o ocorrido, Saulo foi levado a uma pensão em Damasco, onde ficou em repouso por 3 dias, meditando sobre o seu encontro com Jesus, orando para que ele o curasse da cegueira e lhe indicasse o caminho que deveria tomar a partir de então. E Jesus tinha um plano para o novo amigo, Saulo de Tarso. Um plano que envolvia não apenas projetos para o futuro, mas também preciosas lições para o presente. É aqui que vamos entender o motivo pelo qual Ananias foi procurado por Jesus. Saulo estava cego e desorientado. O próprio Jesus poderia resolver o problema, isto é, surgir novamente ao novo amigo, curando e orientando. Mas o Nazareno pede que Ananias faça isso, exatamente o homem que Saulo pretendia prender e matar. Quantas lições de perdão e amor Jesus ministrou ao solicitar que a presa fosse abençoar o caçador. Mesmo temendo um contato com o temeroso Saulo de Tarso, dada a sua reputação de perseguidor implacável dos cristãos, Ananias atende o pedido de Jesus. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para você recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas e ele recuperou a vista. Não querendo me fixar tanto na conversão de Saulo de Tarso, desejo, neste capítulo, aprender com Ananias. Tão logo procurado por Jesus, Ananias responde: Aqui estou, Senhor. Que prontidão, que entrega! E eu fico a pensar em quantas vezes Jesus tem nos chamado e até hoje está sem uma resposta de nossa parte. Quando alguém nos veio pedir um favor, era Jesus quem nos chamava. Quando alguém bateu a nossa porta pedindo um prato de comida, era Jesus quem falava o nosso nome. Quando pediram a nossa ida ao hospital para visitar um amigo adoentado, era Jesus quem nos solicitava a cooperação. Quando um desafeto nos procura pedindo perdão, era Jesus quem nos chamava ao entendimento. Em todas as ocasiões benditas, era Jesus quem estava diante de nós disfarçado de sofrimento e nós, ao contrário de Ananias, respondemos: Não estou aqui, Senhor. Embora depois, em vista das nossas dores, procuremos Jesus ajoelhados diante da cruz para lhe rogar amparo. Ele, que estava vivo diante de nós, deixamo-lo seguir só, sem a nossa amizade. Geralmente negamos socorro, dizendo que temos muitos problemas, que não temos posses, saúde ou cultura para ajudar quem quer que seja. Mas, por acaso, Ananias era algum privilegiado da terra? Certamente não era. Consta que ele era sapateiro, provavelmente, portanto, homem de poucos recursos materiais e de idade bem avançada. Ainda assim, Ananias aceitou o desafio que Jesus lhe propôs, procurar o maior perseguidor dos cristãos. Ananias chegou até a fazer essa ponderação a Jesus quanto ao perigo da missão. No entanto, o Nazareno foi enfático: vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome. O discípulo, embora receoso, não recuou. Cumpriu a tarefa, encontrou Saulo e libertou-o da enfermidade, solidificando a conversão daquele que seria, até os tempos modernos, o maior divulgador do Evangelho, o incansável e imbatível apóstolo Paulo de Tarso. Paulo foi um gigante do Evangelho, mas nada disso talvez tivesse sido possível sem a participação marcante de Ananias, o amigo com quem Jesus contou para a conversão de Saulo em Paulo. Neste último capítulo, eu acredito que de alguma forma Jesus veio me procurar. Estou muito longe de me equiparar à grandeza de um Ananias, mas estou certo de que Jesus queria chegar até você que me lê da mesma forma que chegou a Saulo, através de Ananias. Estou convicto de que Jesus queria me ajudar em minhas dificuldades e ele me disse ao coração: De Luca, eu preciso
que você vá procurar os meus amigos que estão dispersos. Eles estão sofrendo, precisam de ajuda. Vá procurá-los em meu nome. Cure-os da cegueira espiritual que momentaneamente os envolve. Muitos se distanciaram de mim porque as religiões me colocaram tão longe dos homens, justo eu que sempre desejei estar perto de cada um dos meus amigos. Diga a eles que não tenho pedras e nem condenações, só o calor da minha amizade. Fale que não tenho um paraíso para dar a cada um, mas que tenho caminhos que juntos poderemos trilhar na construção de um mundo melhor. Proclame que eu não quero um céu só para mim, eu quero um céu para todos. Essa é a minha missão que Deus Pai me deu, levar todos para o paraíso que começa a ser construído aqui mesmo na terra. E fale bem alto que não peço santidade a ninguém, eu peço apenas a boa vontade de cada um, que nada mais é do que a vontade de ser bom. Esclareça que não quero sacrifícios, quero risos, abraços e todos comendo no mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. Não quero culpa, mas peço consciência. Desejo um mundo sem castigos, mas de homens responsáveis. Quero uma festa sem excluídos, um mundo sem barreiras, sem preconceitos e que a única religião seja o amor. Seja portador dessa mensagem, meu amigo De Luca, pois através dela eu chegarei a muitos outros amigos que meu coração deseja tocar, da mesma forma que desejo tocar o seu, que há séculos vem fugindo de mim. E por fim, diga que o livro chegou ao fim, mas que a nossa história de amor e amizade começa exatamente agora e para todo sempre. Pois é, gente. A história do Ananias é como muitas nossas, né? Nós temos assim inimigos declarados e temos aqueles que a gente nem sabe que são nossos inimigos. E no entanto, a gente se afasta, a gente não quer chegar perto porque vai sentir dor perante aquela pessoa. A nossa imperfeição moral faz com que a gente se acovarda diante de situações que nos oferecem risco. E às vezes são aqueles que nos oferecem risco que estão ali justamente para que a gente, na nossa pequenez, como Ananias ainda era muito pequeno, mostre aquele um pouquinho da moral que nós alcançamos e que ele ainda está por alcançar. Não estou dizendo aqui que, como Patrícia, eu sou capaz de fazer isso, mas eu estou dizendo aqui que eu sou aquela pessoa que busca fazer isso, né? Mesmo que eu ainda seja tão pequena, tão inferior moralmente, para conseguir até mesmo perdoar aqueles que me ferem. Que dirá então pedir perdão? Que aí a gente se sente, né, como se a gente estivesse inferior àquele que nos machucou, que nos traiu, que não foi nosso amigo, nosso companheiro. Então nós temos sempre aquela coisa assim do, se eu pedir perdão, eu vou me sentir menor do que o outro, né? Isso aí chama orgulho. Se eu pedir perdão, eu vou dar brecha para ele me machucar de novo. Covardia, egoísmo. Então nós estamos ainda muito presos a esses dois vícios, né? Essas duas traves que impedem a gente de dar o próximo passo para a evolução espiritual, não para carnal. Para carnal, realmente, uma pessoa me machuca, eu vou lá e peço perdão para ela, o que que eu sou? Eu sou besta? Sou otário? Né? É isso que todo mundo falaria. Mas, na verdade, no lado espiritual, é ser muito grande, é ser gigante. Quando você limpa teu coração e fala, eu não sinto nada por aquela pessoa. Eu não tenho rancor, eu não tenho raiva, eu não tenho ressentimento, eu também não tenho dó, eu também não tenho ainda o ímpeto de ajudar, porém eu não tenho o porquê de não tentar. Porque para mim tanto faz. Se ela melhorar ou se ela não melhorar através de mim, para mim tanto faz, não vai me ferir. Ontem eu me peguei em vigilante. Depois no final do dia, eu sempre faço como Santo Agostinho, né? Eu tenho procurado fazer isso. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, como é que foi meu dia, se ele foi produtivo, se eu fiz coisas boas, se eu fiz coisas ruins. Então no final do dia é a hora que eu coloco na balança assim e falo, Patrícia, você acertou 1, 2, mas você errou 3, 4, 5, 6. Né? E isso não é para me subjugar e me sentir inferior, mas para eu poder treinar a mudança. A reforma íntima se deve a isso. A você pensar nas coisas que você faz certo e as coisas que você faz errado e mudar aquilo que está errado. Aí eu me peguei assim, durante o dia todo. Ontem foi um dia atípico. Geralmente as pessoas me pegam para falar sobre seus problemas,
querer que eu dê uma opinião, ou que eu faça uma prece, ou que eu coloque pessoas da família ou aquela pessoa em oração. E isso, para mim, é uma grande alegria, poder ajudar, nem que seja à distância. O que eu não gosto, eu gosto de ser útil, o que eu não gosto é de me sentir usada. Tem pessoas que não pode acordar com dor de cabeça, que já fala, Patrícia, hoje, sabe aqueles hard? Hoje eu tô com dor de cabeça, ó dia, ó céus, aí eu não suporto. Eu ainda não tenho uma grandeza espiritual para ver uma pessoa reclamar tanto da própria vida e não tomar uma atitude sequer para melhorar. Então são aquelas pessoas que reclamam, vivem pedindo, mas não conseguem reconhecer as suas bênçãos. Isso eu não tenho paciência, ainda não. Quem sabe um dia. Mas aquelas pessoas que estão passando por uma adversidade que é pontual, né? Alguém da família doente, ela passando por uma questão financeira ou uma questão de relacionamento, mas é uma coisa pontual, um problema pontual, que em breve a gente sabe que vai ser resolvido e que ela tá ali faltando força, faltando energia. Ela vem me buscar ajuda, auxílio, uma palavra, um ouvido. Eu tenho todo o prazer do mundo em ajudar. Eu sou assim. Mas tem pessoas que abusam, como eu falei, aí já se torna aquela coisa do hard da vida. Esses eu não tenho paciência, né? Porque a gente enfrenta cada coisa e tem que enfrentar caladinho, com bom humor. A gente aprende isso no dia a dia, a pessoa parece que tem má vontade de se desenvolver, como disse o próprio texto. Né? O que vai fazer a mudança do espírito é a sua boa vontade, a sua vontade de agir, de melhorar, de aperfeiçoar. Não tem outro caminho, tem que ter boa vontade. É você com você mesmo. Então, ontem fazendo lá minha avaliação, minha autoavaliação, eu falei, caramba, foi um dia super atípico. Desde a hora que eu acordei, a hora que eu fui dormir, pessoas me ligando ou mandando mensagem e colocando suas situações de adversidade, pedindo uma conversa, pedindo uma opinião, pedindo uma oração, né? E eu passei o dia inteiro dando assistência para um, para outro, para um, para outro. Quando eu fui ver, o dia passou. Mas até aí estava indo tudo bem. Né? A Patrícia estava sendo solidária, a Patrícia estava sendo amiga, perfeito, o dia podia ter terminado assim, em saldo positivo. Patrícia hoje deu tudo uma dentro, né? Não, mas a Patrícia sempre faz besteira. Chegou no finalzinho da tarde, chegou aos meus ouvidos que uma pessoa com quem eu tive inimizade, né? E eu achei que estava lá no passado, porque para mim tanto faz, já hoje para mim tanto faz se ela tá na ativa, se ela não tá na ativa, se ela tem prejuízo ou se ela tem lucro. Para mim hoje não interfere em nada, absolutamente nada na minha vida. Mas essa pessoa já interferiu demais, inclusive, na questão de piorar, de agravar, de desenvolver a minha comorbidade. Aí, chegou no final do dia, quando chegou uma notícia para mim que ela vai se dar mal no final da carreira dela, todos nós que aposentamos até o ano retrasado, nós conseguimos tirar um saldo de um valor, que é um valor bom, não é uma maravilha, mas é um valor bom, para poder curtir aquele saldo, aquele valor na sua aposentadoria. E eu fiquei sabendo que o prefeito mudou as regras e que essa pessoa vai demorar mais para aposentar e não vai receber esse valor no final da aposentadoria. Vai aposentar, vai começar a receber o seu salário a seco e com menos valor, porque vem descontos no salário. Naquele momento a Patrícia vibrou. A Patrícia falou assim, tá vendo? Fez tanta ruindade que vai chegar no final, vai se dar mal. Pelo menos o que eu tive de benefícios, essa pessoa não vai ter. Aí uma outra pessoa, para amenizar ainda, falou assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu falei, pois é, não foi preciso ninguém fazer mal. Ela mesma chegou no final das contas, vai prestar essa conta aí com um prejuízo, nem que seja financeiro. Aí houve esse comentário. Quando acabou esse comentário, eu fui no Instagram e tinha lá uma mensagem. Eu fico lendo o dia inteiro mensagenzinhas para poder me fortificar. Aí tinha uma mensagem no Instagram dizendo assim, quem é você para criticar o outro quando você tá cheio de defeito? Aquilo doeu na alma. Pensa, porque quando a gente não tem estudo, quando a gente não está querendo fazer a nossa reforma íntima, o que a gente lê ainda passa para todo mundo, mas não faz questão de incorporar, né? Mas aquilo para mim foi um tapa. Tá vendo, Ana Patrícia? Você fica vendo defeito nos outros, você fica curtindo que o outro tá se lascando lá, mas e você, dona pomposa do saber? Falei, pois é,
Quem sou eu na fila do pão? O que eu estou fazendo? Olha os comentários que eu fiz. Mas na mesma hora, eu peguei aquela mensagenzinha, compartilhei com as pessoas com quem eu estava vibrando a derrota da outra, né? Falei, gente, olha aqui, ó. Isso é que dá ser espírita, né? A gente não tem uma folga. Vocês acham que uma mensagem daquela que tá no Instagram, público, para qualquer um, veio à toa para mim? Claro que não. Eu estou buscando entendimento, eu estou buscando reforma íntima. Então é lógico que nada acontece por acaso. Aquilo ali foi um tapa para mim. E eu tomei. Tanto é que eu falei assim, Senhor, perdão, né? Eu estou longe ainda de ser esse ser evoluído, mas eu ainda sou muito humilde, muito precária nos meus valores, ainda sou muito atrasada moralmente. Então vai chegar alguns momentos que eu vou vibrar por coisas que eu não deveria, como está acontecendo também em relação à política brasileira. Tá todo mundo preocupado com a saúde do atual presidente. Eu não estou preocupada com a saúde dele, eu não vou ser hipócrita. Eu não gosto dele, não aceito a posição, a visão política dele e dos demais que estão em volta dele, mas eu não tô aqui para ficar, ai, tomara que morra. Não, até porque eu nem acredito que tá doente. Eu tô acreditando que o que está se passando lá na internet, nos jornais, no meio de comunicação, é mais para poder dar uma avaliada no governo dele de uma forma muito ruim, né? Porque agora virou moda, tudo que é político que vai para o hospital, isso dá ibope para ele. Eles estão seguindo algo muito sério que aconteceu com o presidente anterior e eles estão seguindo isso daí, né? Já veio na época das eleições daqui de São Paulo, da prefeitura, um outro também foi internado, colocar um monte de aparelho em cima do cara porque ele tomou uma cadeirada. Então, assim, eu não levo mais a sério a questão política. Sinceramente, eu não estou levando mais a sério nada. Para mim, tudo tem um jogo por trás, como sempre teve. Só que a gente fica naquela esperança de que aquele seja diferente, ou aquele outro é diferente, que a visão desse é melhor, ou aquele lá vai fazer alguma coisa, né? E aí a gente acaba fazendo críticas às pessoas. E quanto a esse atual presidente, eu também faço muita crítica. Mas eu não tô lá na torcida, né? Que tomara que morra, tomara que seja verdade. Não. Só quero a justiça. Que essa justiça seja feita. Porque a pessoa que faz maldade para mim, Patrícia, ainda muito atrasada, eu não quero esperar pela justiça, eu quero ver. Eu quero que a pessoa que fez o mal, ela receba o mal para ela sentir o que ela fez, para que ela se transforme. Mas quem sou eu na fila do pão? Volto a repetir. Se nem Jesus tinha essa torcida para que alguém se dê mal, para que através da dor ele aprenda o que não aprendeu pelo amor, ele só falava: quem não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. E ele tinha toda a paciência de esperar aquela pessoa acordar. Então, quem sou eu, Patrícia, para ficar assim tão ansiosa, né? Na esperança de ver uma justiça. Vai acontecer, né? Aí, para piorar um pouquinho mais as minhas reflexões antes de dormir, eu fiquei pensando numa postagem que o meu próprio filho fez. Ele colocou na rede social dele que em determinado ano ele estava passando por muita ansiedade e depressão. E que ele admira Cristo, porém ele foi responsável pela própria ressurreição. Aquela frase ficou me martelando de madrugada, demorei a dormir, porque eu fiquei pensando, ele foi irônico naquela postagem. Ele quis dizer que Cristo fez o que fez, mas não fez nada por ele. Que se não fosse por ele mesmo, ele não teria conseguido se superar. Ou seja, o lado orgulhoso, prepotente, né, do meu filho, está acima do amor de Cristo. E isso, de tudo, né, daquelas reflexões que eu fiz durante o dia, essa foi a que mais me doeu. Porque a gente, enquanto mãe, a gente se sente parte do fracasso que o filho teve. Porque parece que a gente, como mãe, nesse momento, fazendo o papel de mãe, que eu não sou mãe dele, eu sou mãe carnal. O pai dele é o mesmo pai que o meu, é Deus. Na verdade, enquanto espíritos, nós somos irmãos. Mas Deus me confiou a vida dessa pessoa. E enquanto mãe encarnada, eu não dei conta. A sensação que dá é que eu não dei conta de passar o mínimo de moral para o meu filho para que ele acreditasse que todas as superações que ele tem que fazer só vai ocorrer se for da vontade de Deus, se for através do apoio de Cristo, que ele não está sozinho, que ele tem um anjo guardião. Eu passei a vida inteira falando sobre essas coisas, mas parece que não absorveu.
na cabeça dele, no coração dele, tá que ele é responsável por ele, não tem mais ninguém. Porque eu sempre questionei o seguinte, eu falei, nossa, ele não teve gratidão pelo tempo que eu trabalhei pra caramba para dar os cursos que ele tem, para que ele pudesse passar as fases que ele passou, o apoio, o amor, o carinho, a atenção que eu dei, parece que, né, tudo que é material parece que eu não dei nada. Então eu via dessa forma. Agora eu estou vendo o tamanho do problema muito maior. Nem a parte religiosa, que seja tocado no coração dele, essa parte espiritual, nem isso. Eu falhei em tudo, porque ele não absorveu o mínimo, pelo menos o amor, o respeito a Deus, a Jesus. E quando falta Deus, Jesus na nossa vida, falta fé. E quando falta fé, falta tudo. Ele vai conquistar, creio eu, tudo que é matéria. Porque ele trabalha, ele ganha um salário, ele corre, ele faz um monte de coisa. Eu tenho um verdadeiro orgulho pela correria que ele faz. Não se tornou nenhum largado, nenhum vagabundo. Pelo contrário, muito trabalhador. Ele vai conquistar as coisas materiais. Mas está faltando o principal. Está faltando Deus. Está faltando essa parte que religa com Deus, uma religião, seja ela qual for. A fé em algo que está fora dele. Ele só tem fé nele mesmo. No dia que ele não confiar nem nele, a casa cai de vez. Eu, como mãe encarnada que sou nesse momento, meu coração estraçalhou quando eu li aquilo. Porque eu falhei em algum momento também. A gente procura achar onde é que falhou. Falei num monte de coisa, mas nessa parte que eu achei que eu tinha sido tão fiel, aí volta a reflexão do início. Nas pequenas brechas que eu dei, foi o que ele pegou. A minha falta de moral e tá seguindo isso daí. Ou seja, eu tenho parte também dessa falta que ele tem de se apegar verdadeiramente a Deus e a Jesus. Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Se hoje eu ainda me pego vigilante, fazendo coisas erradas, imagina antes então que eu não me vigiava. Todos nós temos um peso muito grande na vida do próximo, seja ele familiar, amigo, seja quem for. E esse peso ele vai sobrecarregar onde? No nosso perispírito. Tá aí o porquê que vem as doenças, tá aí o porquê que vem os desequilíbrios. Tem hoje crianças querendo se matar. Por quê? Se criança está na fase de brincar, por que aquela criança se sente tão sozinha, tão deprimida? Já vem das outras encarnações assim. Então não é só uma questão de geração. Essa geração que está aí, a geração Nutella, é uma geração que não pode, o Samitiba falava, é uma geração que você não pode apertar, é o parafuso de geleia, né? Você aperta, ele estoura. Não é só uma questão de geração, é uma questão de espíritos que já houve falhas nas outras encarnações e que vêm com esse peso de outras encarnações que não foram resolvidas. Então, quando Jesus chama Ananias, que aparentemente é um cara, né, bom, humilde, mas que parece que não tem nada a oferecer, para ir lá falar com Paulo, que até então era Tarso, né, Saulo, eu faço uma confusão de nome. Quando pede para Ananias ir lá e falar com esse cara que era perseguidor aos cristãos, ele falou, poxa, mas o que eu tenho para oferecer para aquele cara? Eu vou lá e ele vai querer me matar. Mas aí cai naquela máxima que Jesus falava, vai lá na frente do teu inimigo, pede perdão a ele, conversa com ele, resolve essa situação enquanto você está na frente dele. Se ele não quiser te perdoar, se ele não quiser se transformar, aí o problema é dele. Mas você fez sua parte e que seja sincera. Se for da boca para fora, não adianta. E eu tenho procurado fazer isso. Com as pessoas com quem eu tenho desavença, atrito, qualquer coisa, eu já tento resolver ele na hora. Eu falo, ó, desculpa, falei besteira, né? Se quiser me desculpar, bem. Se não quiser, amém. Mas pelo menos minha parte eu fiz e lava as mãos e vai embora. Porque não dá para você ficar remoendo isso. Eu já saí da escola onde eu tive problema, já tem 2 anos. E ainda fica aquela coisa dentro de mim que eu quero ver a justiça ser feita e ela não foi feita ainda. É uma coisa pequena minha. Aí eu fico olhando para o que está acontecendo com meu filho e falo, caramba, eu podia lavar minhas mãos e falar, não, é a escolha dele, ele que quis assim e pronto, mas não dá, porque ainda fica remoendo em mim que ali tem uma coisa minha. Nós acabamos ficando presos
aqueles elos que a gente não consegue se desvencilhar pelo amor. A gente pena, paga, porque a gente não consegue perdoar, porque a gente não consegue pedir o perdão, porque a gente não consegue mostrar a nossa evolução, porque nós não temos essa evolução ainda. Então Jesus está pedindo para nós, vai lá, seres que acham que são incapazes, e façam o seu melhor. E vocês vão ver a transformação do outro, nem que seja pequenininha. Talvez no momento não, mas ele vai ficar pensando, tanto quanto você estava pensando nele, ele vai ficar pensando, poxa, por que ele fez isso comigo? Por que ele veio pedir perdão? Por que ele veio se desculpar? Por que ele veio querer me ajudar? Essa pulguinha atrás da orelha da pessoa pode ser o que estava faltando para ela se despertar. E a gente às vezes fica naquela, né, ai não vou não porque eu vou sofrer, ai eu não vou não porque... Enquanto a gente está perto, vamos tentar resolver. Só se realmente aquilo ali pode trazer mais transtornos ainda, é que a gente evita, lógico, deixa para uma próxima, né? Vai fazer o quê? Mas é como sempre eu ouvi em palestras, né? Palestras sempre falavam isso, a gente tem uma eternidade para evoluir. Deus tem paciência com a gente até não querer mais. Jesus é benevolente o tempo todo, mas a gente acaba ficando folgado. Ah, já que eu sou eterno mesmo, então deixa para a próxima. Deixa para a próxima. E a próxima pode ser cada vez pior. Dessa vez a gente veio com mãos, braços, pernas saudáveis. Pode ser que numa outra a gente venha como aleijado, cadeirante, com problemas mentais. Hoje está tendo um excesso de crianças que nascem autistas. Por quê? O Espiritismo explica. É muito autista nascendo. Por que não tinha essa síndrome antes? São pessoas extremamente inteligentes, têm uma memória fenomenal, porém agem com agressividade com o próprio corpo, com quem estiver na frente, não suportam barulho, não suportam ouvir vozes. São intolerantes demais. Dá pra gente ir percebendo como que é o espírito que está ali. São espíritos endurecidos, que já que pelo amor não fizeram sua parte, vêm num corpo desequilibrado. A sua mente é desequilibrada e o seu corpo acompanha isso. Quando tem aqueles pais mais benevolentes, mais pacientes, eles ainda conseguem ter uma qualidade de vida. Se os pais tiverem recursos materiais, né, dinheiro, faz tratamento de tudo que é jeito e tem uma qualidade de vida. Mas e os que são pobres, que os pais são ignorantes, que acabam deixando a Deus dará? Como que é a encarnação de um autista assim? Eu já tive crianças dentro da escola que eu trabalhava, que a gente não tinha aparato nenhum, não tinha ninguém para ajudar, não tinha material, recurso nenhum, o professor simplesmente tem que abraçar tudo sem nem saber como. E esse aluno, por a gente não saber como trabalhar, eu via professoras pegando o aluno e jogando para o pátio. Vai para fora da sala, porque aqui você está só atrapalhando. E a criança ficava correndo, andando, 4 horas de aula. E na sala de aula, aquela coisa apreensiva, será que ele vai entrar? Será que ele vai jogar carteira em alguém? Será que ele vai cuspir em alguém? Falava palavrão. Eu tive um que ele jogava a carteira pro alto. Era horrível, horrível. Falava muito palavrão, batia nas meninas, passava a mão na professora. E a força que ele tinha era a força de um homem. E como é que você trabalha com uma criança dessa dentro da sala de aula com mais 40? Você tira o direito dos 40 de estudar regularmente para ficar correndo atrás de um. Tive um que eu dei aula numa escola de latão que ele corria em volta da sala. Era como que eu falo, um gramado. Fizeram as salas de latão em cima do gramado, 3 salas. E ele ficava correndo em volta das salas e eu tinha que correr atrás dele. Naquela época, graças a Deus, eu tinha boa perna. Eu corria atrás do aluno, puxava ele pela camiseta e ia arrastando ele para a sala de aula, trancava a porta da sala, sala de latão quente pra caramba, e a gente tinha que ficar lá naquele forno, porque senão eu perdia o aluno, porque ele podia pular o muro da escola. Então, assim, os autistas, eles são, geralmente os mais graves, são muito agressivos. E o que é isso? É a reencarnação de espíritos endurecidos. O Espiritismo fala isso o tempo todo. Porque não perdoaram, não pediram perdão, não evoluíram, não aproveitaram suas encarnações, tiveram pessoas difíceis ao seu lado. Então, para nós fica aquela lição, tanto a de se reconciliar com o seu inimigo enquanto você está diante dele, como também tentar, através de reflexões, de avaliações, você ver o que está errando, para você se melhorar,
para que você possa ainda servir de exemplo para aquele que você acha que é teu inimigo. O teu melhor exemplo pode ser a cura dele também. Que a gente tenha esse discernimento. Por mais atrasados que nós estamos, mas a gente precisa buscar essa evolução. Afinal de contas, o caminho é esse, é o estudo, são as reflexões, é Jesus como mestre, é saber que acima de todos nós tem um Deus, que é o nosso Criador, que só quer o nosso bem. Nós não estamos passando por situações porque somos ruins, mas são situações ruins porque nós não soubemos lidar com as boas, porque nós simplesmente fomos covardes, preguiçosos. A gente tinha muito mais defeito há tempos atrás. Se hoje nós temos, imagina então lá atrás. Nós estamos evoluindo. Nós não somos seres evoluídos ainda. E lembrando que a Terra está atravessando por essa transformação de provas e expiações para a regeneração. Se eu quero ir para esse planeta de sair desse planeta de provas e expiação e continuar aqui na Terra como regeneração, eu vou ter que acompanhar esse progresso, eu vou ter que ser melhor. Então não tem essa de um dia, quem sabe, talvez, eu tenho várias encarnações, então Deus espera. A hora é agora. A separação do joio e do trigo já está acontecendo. Vocês podem olhar em volta. Tem muita coisa acontecendo hoje, atualmente, que não acontecia há tempos atrás. Hoje, graças à internet, a gente consegue fazer um paralelo do que era e como está e o que pode vir acontecer. Eu não sei até onde é verdade ou não, até aí eu não tenho prova nenhuma, mas eu vou comentar um negócio que eu vi hoje na internet. Hoje, tem um cara que é famoso lá nos Estados Unidos, que faz parte da segurança militar lá nos Estados Unidos. Vocês sabem que eles têm todo aquele programa de investigação, né? Que eu não sei dizer bem o nome daquilo lá, mas é como se fosse um... Ai, como é que é o nome? É uma inteligência, né? Eles fazem toda uma investigação sobre as coisas que ocorrem no país deles e no mundo, porque os Estados Unidos, ele quer dominar o mundo, isso aí não é novidade para ninguém. Ele sempre quis ser o top, né? E aí tem esse cara que é responsável aí pela inteligência de investigação nos Estados Unidos e no mundo. E aí ele estava dando uma entrevista, segundo o que eu vi no vídeo. Não sei até onde é verdade, até onde não é, tá? Mas também não duvido, por isso que eu vou compartilhar com vocês. Ele estava dizendo em entrevista que já sabem da existência dos OVNIs, que eles concordam que existe extraterrestre, e que dentro desse estudo que eles têm e essa comprovação, eles perceberam que algumas ogivas nucleares, alguns armamentos foram desativados pelos ETs, por esse pessoal que veio de outro planeta. Eu, Patrícia, sinceramente, não duvido que isso aconteça. Porque não tem lugares que não há necessidade mais de guerra. Não há necessidade de causar mais danos. E aí o homem insiste em querer ser dono de tudo e em função do seu orgulho, do seu egoísmo, ele quer dominar através da raiva, da ira, das guerras. E nós temos os protetores. E os protetores, que são os extraterrestres, porque eles não moram no nosso planeta, mas eles estão no nosso planeta e são superiores moralmente, eles estão nos protegendo. Eu acredito fielmente nisso. Não o extraterrestre de anteninha na cabeça, gordinho, barrigudinho, que nem o ET que a gente assistiu quando tinha 10 anos de idade. Mas eu acredito nos nossos protetores. É bem possível que eles estejam mesmo desarmando algumas sociedades. Eu não duvido. E por quê? Eles estão fazendo isso nos locais onde é para permanecer bom do jeito que está. Já atingiu aquela faixa da regeneração. Então, por que destruir aquela parte? Vai acabar destruindo lugares, sim, onde houver ainda muita ignorância, muito orgulho, muito egoísmo, que está muito atrasado. Esses espíritos vão para outro planetinha. Os que são já razoavelmente bons e que conseguem estar dentro dessa energia de regeneração, mesmo que desencarne, em breve volta a reencarnar aqui mesmo. É para isso que nós estamos tentando buscar nossa melhora espiritual, para permanecer em um local melhor. E eu, sinceramente, eu luto todos os dias para que eu não tenha.
que continuar sofrendo. Um planeta de provas e expiação é sofrimento. Quem quer sofrer? Só se for doido. Então a gente tem que se melhorar sim. Tem que ser humilde de reconhecer as nossas falhas. Tem que buscar entender onde foi que a gente errou. Para que a gente transforme isso em coisa boa. É possível. Por isso que tem oportunidades. Por isso que a gente acorda de manhã com a página do dia em branco. Quem vai escrever aquele dia é você. Não é o outro responsável pela sua dor. Não é o outro responsável pelo seu fracasso. O outro pode ter até te atingido de alguma forma, mas a culpa foi sua. Você deixou ser atingido. Por mais que eu tenha falhado com pessoas no meu trabalho, por mais que eu tenha falhado com meu próprio filho, eu tenho uma parcela de culpa no fracasso dessas pessoas ou na raiva dessas pessoas? Tenho. Eu fiz o que não devia, mostrei, exemplifiquei o que não era para ter feito? Com certeza. Mas o culpado principal de qualquer fracasso que venha a ocorrer com essas pessoas é com elas mesmas, assim como eu. Eu fracassei em algumas coisas, porque pessoas incentivaram, me deixaram mal, mas quem permitiu? Fui eu. Então, cada um de nós é responsável pelo que nós estamos escolhendo. E para cada escolha, a consequência.